presença de todos vocês, né? Acho que o convidado ilustre hoje mobilizou bastante gente para o Pensar Psicanálise uma segunda-feira, né? Mas eu quero agradecer a todos a presença, e hoje nós temos o Renato Tardivo, psicanalista, escritor, doutor em Psicologia Clínica pela USP, Psicologia Social pela USP, e está aqui hoje para falar um pouco do tema Psicanálise e Literatura, Realidade e Ficção. Gostaria que o Renato também falasse um pouco depois, né, da fala dele sobre os livros dele, que nós estamos curiosos para saber sobre os livros dele. Ok, tem um que vai ser lançado agora em breve, gostaria que ele falasse também disso. Ok, então com vocês, Renato Tardivo. Bom, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o pessoal do ILPC pelo convite, agradecer a presença de todos. É um prazer encontrar alunos, ex-alunos, amigos antigos e fazer novos contatos. Muito obrigado pela presença. Bom, como o Oliver falou, eu trabalho já desde o finzinho da minha graduação em Psicologia na interface da psicologia social, psicanálise com as artes, priorizando as linguagens da literatura e do cinema. No mestrado eu trabalhei com o filme e o livro Lavoura Arcaica, trouxe até um livro aqui para sortear depois entre os presentes, com o texto da minha dissertação, e eu escrevo ficção também. Então o Oliver falou para falar um pouquinho dos livros. Eu tenho 2 livros já publicados, um que se chama Do Avesso, de contos, um que se chama Silente, também de contos, e vai sair mês que vem mais um de mini-contos e microcontos chamado Girassol, voltado para a Terra. Então, além de dar aula, fazer pesquisa, atender na clínica psicanalítica, eu trabalho com ficção, mas sempre às voltas, sempre tendo como pano de fundo essa articulação entre psicanálise e estética. Eu preparei aqui um recorte da minha tese de doutorado, que eu defendi agora em maio, lá no Instituto de Psicologia da USP. A tese se chama Cenas em Jogo, Cinema e Literatura, Realidade e Ficção, Estética em Psicanálise. Então, quer dizer, eu trabalho essa questão da realidade e ficção por meio do referencial teórico, estético e psicanalítico, por meio da análise de livros e filmes. E um dos filmes com os quais eu trabalho, que é a análise que eu vou apresentar aqui, é o Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Um documentário magistral, eu não sei quantos aqui já assistiram. Alguns já assistiram. Enfim, um filme indispensável, né? Quem não viu, eu recomendo fortemente. Ele é contemporâneo do Santiago, do João Moreira Salles, que é outro filmaço, né? Que de algum modo lidam com essa questão realidade e ficção. Os 2 filmes, o João, né, foi o grande produtor do Coutinho, né? O Coutinho faleceu em circunstâncias trágicas, não sei quantos acompanharam isso também, assassinado pelo filho, que teve um surto, enfim, né, uma coisa muito trágica mesmo, muito triste. Estava terminando um filme que o João finalizou, chamado Últimas Conversas, entrou em cartaz, né, comecinho do ano, eu acho, né, estava em cartaz. Eles finalizaram, em que ele entrevistava alunos do ensino médio de escolas públicas lá do Rio de Janeiro. E, bom, o Jogo de Cena, para quem não viu, é um documentário, talvez a linguagem documental do Coutinho, toda ela, problematiza essa questão da realidade e ficção, né? O Coutinho dizia que trabalhava com uma construção de personagens reais. Quer dizer, essa ideia de personagem real já traz a problematização dessa dualidade ou da simples cisão entre a linguagem ficcional e a linguagem documental. Se é real, como é que pode ser personagem? Se ele ia a campo entrevistar pessoas comuns, como aquilo pode ser tomado também como ficção? Quem assistiu o Edifício Master, por exemplo, que é um filme também do Coutinho, de 2000, em que ele com a equipe ficam lá num apartamento do prédio, chamado Edifício Master, em Copacabana, alugam um apartamento e entrevistam moradores do edifício, ou seja, pessoas comuns, pessoas reais, mas vislumbra lá, quer dizer, algumas sequências que têm um impacto, que nos afetam, como uma ficção afetaria, impactaria, né?
Me lembro agora do depoimento de um senhor que canta a música My Way lá no fim, que toda semana, quer dizer, aquilo é lindíssimo, né? Quer dizer, é de uma sensibilidade. Então, quer dizer, o cinema do Coutinho, e no Edifício Master, talvez ele tenha descoberto um jeito de entrevistar, que é esse, que aparece muito fortemente no Jogo de Cena, que trabalha bem nesse limite mesmo, entre a linguagem ficcional, a linguagem da realidade. Em termos freudianos, a gente pode chamar o plano da realidade material e o plano da realidade psíquica, quer dizer, né? Então, enfim, é um filme que traz muitos elementos nesse sentido. Eu começo citando um teórico do documentário que se chama Bill Nichols. Para quem se interessa por documentário e por estudar essa questão na linguagem do cinema, ele tem um livro chave, fundamental, que se chama Introdução ao Documentário. É uma bíblia do documentário, um livro básico. No Introdução ao Documentário, o Bill Nichols basicamente defende a seguinte tese, de que todo filme, mesmo se for um filme de ficção, é documentário. Porque, inclusive, as ficções evidenciam tanto a cultura, quanto as pessoas, a sociedade, as instituições, enfim, que fazem parte daquele cenário, né? Então, o Nichols gosta de trabalhar com duas nomenclaturas. Os documentários de satisfação de desejos, que são os filmes que a gente conhece, grosso modo, como ficção, e os documentários de representação social, que são os filmes que a gente conhece enquanto documentários, né? Então, ele trabalha com essas duas nomenclaturas, partindo da tese que tanto ficção quanto documentário tem esse atravessamento documental, porque tem o ponto de vista do diretor, enfim, né, da cultura, tem uma verdade lá sendo explicitada, sendo apresentada. Bom, eu parto daí para a gente pensar o Jogo de Cena. Para quem ainda não viu, enfim, difícil resumir, né? Mas o filme começa com um plano de um anúncio de jornal, que de fato foi publicado, em que eles chamam mulheres que estão interessadas em participar de um filme, ligue para o número tal e faça um teste, etc., né? Então tem esse chamado, que é anunciado em jornal, e aí de fato uma série de mulheres procura. E o Eduardo Coutinho, no Jogo de Cena, então, traz uma série de entrevistas com mulheres, algumas atrizes famosas, algumas atrizes anônimas, que a gente muitas vezes nem sabe que são atrizes, muitas mulheres que não são atrizes mesmo e que responderam ao anúncio, enfim, mas sempre com mulheres. E algumas histórias são duplicadas, então você tem lá uma mulher contando sobre a vida dela, e aí no meio da entrevista tem um corte para uma outra, para uma atriz famosa, por exemplo, que continua aquela história, né? Das famosas me ocorrem agora a Andréa Beltrão, a Marília Pêra e a Fernanda Torres. Acho que são as três atrizes famosas, e as três participam de sequências assim, né? Que tem uma anônima contando e o corte para a famosa. Bom, o espectador mais ou menos nessas situações localiza que a que está contando provavelmente foi a que viveu a história, e a famosa está representando a história, né? Mas há situações que são duplicadas que a gente não sabe quem é a atriz e quem de fato viveu, porque a atriz, no caso, não é tão conhecida como essas três. Há histórias que sequer são duplicadas, e aí a gente não tem como saber se a pessoa de fato viveu aquilo que está contando, ou se é uma atriz representando o texto de uma outra que sequer entrou no filme. Há histórias que são duplicadas, uma aparece no primeiro terço do filme, e aí a mesma história, e você compra como se a pessoa tivesse de fato vivido aquilo, essa mesma história volta no último terço do filme. E agora? Mas eu tinha comprado que era aquela história triste, aquela história trágica, e agora me vem de novo essa outra? Quem é a atriz, né? Então o documentário brinca com esse trânsito, com esses jogos de cena, com essas confusões, e talvez dê para a gente afirmar, no primeiro momento, que é um filme que trabalha eminentemente com a questão da representação, né, dos afetos aí envolvidos. Então tem muita história envolvendo maternidade, gravidez, morte de filho, separação, questões bastante femininas, e que dizem também
da possibilidade de viver a história das outras em si mesmas, né? Então, acho que são questões que num primeiro momento vão se delineando. Como a gente está sem DVD aqui, eu vou ler um trechinho da minha tese, em que eu comento uma das sequências que, para mim, é uma das mais importantes do filme, em que a Fernanda Torres faz a duplicação da história de uma moça chamada Aleta. Vou ler aqui um trechinho da minha descrição, sobretudo para situar para o pessoal que não viu o filme. Então, eu digo, a próxima sequência é um momento chave do filme. Primeiro, o plano sequência de uma moça subindo a escada que leva ao palco. Isso eu não falei também, não é para quem não assistiu. A locação do filme se dá num palco, se dá num teatro. O Eduardo Coutinho fica sentado de frente para a plateia, com a câmera da perspectiva dele, as mulheres de frente para ele, de costas para a plateia, e o teatro vazio, a plateia vazia, né? Então, a câmera é quase sempre estática, um ou outro close e tal, mas o que a gente vê são as mulheres aqui, à direita, e lá atrás, as cadeiras vermelhas vazias, sem ninguém, né? Mas tem lá o espírito do teatro, que é uma questão importante, que eu vou falar mais para frente. Então tem um plano sequência da moça subindo a escada que leva até o palco, que é o set de filmagens. Um tanto apreensiva, ela faz comentários enquanto caminha. Isso não acaba nunca. E ao chegar diz, quanta gente, né, vê lá toda a equipe e tal. Há um corte para um plano frontal dela, da perspectiva do Coutinho, que é o diretor, e eles começam a conversar. A mulher refere-se à dificuldade em dar prosseguimento às histórias. Ela diz, puxa, não sei bem como contar aqui, eu tenho dificuldade para encadear as histórias e tal. Aí já tem um corte e um plano da Fernanda Torres, também subindo a escada, e quando chega no palco, comenta quanta gente, exatamente como fez a letra, né? E aí o Coutinho a cumprimenta e diz, oi Nanda, você fez igualzinho a moça. E isso a desconcerta profundamente. Ela olha para ele e diz, bom, mas não é essa a proposta? Não era para fazer igualzinho? E aí eles começam a conversar sobre essa questão da representação, de viver o papel de uma outra, logo no começo da sequência. Nas outras situações em que tem uma atriz famosa fazendo as histórias das anônimas, tem sempre uma conversa metalinguística no final. Mas então, Marília, como é que foi para você fazer a Sarita? Então, André Beltrão, me conta um pouco do processo e tal, sempre no fim. Com a Fernanda Torres, como ela se desconcerta nesse primeiro momento, essa conversa ocorre bem no começo. E aí, corta e volta para Fernanda Torres fazendo o papel da personagem, né? A Aleta. E aí ela diz no meio, ela está lá contando a história e tal, que doido, cara, muito doido. Ela para, respira, se concentra e retoma o texto. Volta para o texto e aí em outro momento, nossa, Coutinho, parece que eu estou mentindo para você. Isso é muito estranho, isso é muito louco, que louco e tal. E aí a fala dela vai sempre sendo interrompida por esse tipo de comentário, né? O que que doido, que vergonha, que engraçado, parece que eu estou mentindo para você. Falas que apontam para o sentimento de desconcerto por ser pega no flagra, por ser revelada. Então, o Coutinho tinha muito isso, né? Aposto que ele não pensou, vou quebrar a Fernanda de começo e vou chamá-la de Nanda e vou tirá-la do papel. Acho que isso não foi propriamente intencional ou não do ponto de vista consciente, mas foi uma intervenção magistral dele que trouxe essa possibilidade de quebrar a Fernanda logo no começo e fazê-la explicitar essa estranheza que é viver o outro ou a outra em si mesma, né? Nesse sentido, me parece que ela, por exemplo, dá um banho na interpretação da Marília Pêra, que busca uma fidedignidade, uma sobriedade por representar a Sarita, que é uma personagem super forte, uma mulher muito sofrida, muito amargurada e tal,
mas vai muito com apego pela técnica, a Marília Pêra. Ela até traz lá um cristal japonês, mostra pro Coutinho e tal. Não consigo chorar, se o Coutinho quiser que eu chore, eu vou usar o cristal. E a Fernanda Torres já não, né? Acho que ela vai tão implicada, tão encontrada na personagem, que essa fala do Coutinho convocando-a enquanto Nanda, ou Fernanda Torres, que fazia parte lá do círculo de amizades dele e tal, a tira dessa personagem e escancara essa estranheza, né? Que ela mesma explicita. Que estranho, que doido, etc. Aí é impossível a gente não ir para o ensaio do Freud, o estranho, o inquietante, o sinistro, enfim, depende aí das traduções. Ensaio de 1919, que ele comenta a literatura um conto lá do Hoffmann, né? Mas que traz essa perspectiva do efeito de estranhamento, que o retorno do mesmo, que o retorno do familiar, quer dizer, aquilo que estava oculto e que é muito fundante, que é muito revelador daquilo que a gente é, que remonta a nossa vida psíquica infantil, mas vem à luz, né? Essa ideia de retorno do mesmo, já que é uma duplicidade muito cara, o Freud acompanha a obra toda do Freud, né? Tem aí um paradoxo, o retorno do mesmo, né? Quer dizer, do familiar, mas aquilo que sempre volta. Fico pensando o quanto o jogo de cena é uma expressão que também aborda algo nessa direção, na medida em que traz o encontro do outro em si. Então, quer dizer, o quanto o retorno do mesmo e encontro do outro em si não podem ser aí duas faces de uma mesma moeda, ou perspectivas análogas, trânsitos análogos, que apontam para um jogo que não é linear, mas pelo contrário, é marcado por ambiguidades, por incertezas. O Coutinho, a partir da escuta que ele oferece, não é? E da câmera, no caso do jogo de cena, o palco do teatro, quer dizer, possibilitando as mulheres vivenciarem no corpo essa confusão entre viver e atuar, o quanto as personagens dele, como sujeito psicanalítico, não se constroem nessa confusão entre viver e atuar, entre o que é vivido e o que é imaginado, na relação com o outro, sempre, aqui no caso, com um documentarista. Agora, a gente pode pensar essa confusão que o espectador acessa porque conhece algumas atrizes ou porque toma contato com as histórias duplicadas, mas isso está presente também nas mulheres que viveram materialmente aquilo. A gente percebe o quanto elas se emocionam, o quanto elas também não se confundem com atrizes, quer dizer, há uma dramaticidade inerente àquela realidade material que seja, mas que é inevitavelmente atravessada pela fantasia, por traumas, etc. Né? Essa ideia de personagens reais que eu estava falando no começo aponta muito para esse tipo de inversão, né? Quer dizer, se é personagem é porque é criado, é ficção, mas são reais, são pessoas, quer dizer, tem aí uma certa tensão. E o jogo de cena trabalha com isso, como eu disse também no começo, em alguns outros aspectos. Então, o teatro está inteirinho vazio, né? Então tem uma série de... Tem algumas fotos aqui no encarte do DVD, para quem não assistiu, né? Essas cadeiras vermelhas e tal, que aparecem muito nos planos do filme, vazias, né? Então, quer dizer, mas a plateia está lá, na sua força invisível. As pessoas que são as atrizes, que são as mulheres, que trazem as histórias, voltada de costas para a plateia. O diretor, que é aquele que filma tudo e tudo mais, de frente para a plateia, né? O diretor é espectador do próprio filme também, quer dizer, então tem uma série de inversões ou de jogos de cenas que são trabalhados e finamente explorados pelo Coutinho do ponto de vista da linguagem mesmo, que parece favorecer, ou pelo menos está presente esse espírito do teatro, enquanto continente para essas representações, interpretações, enfim, mas eminentemente representações que apontam para esse retorno do mesmo
E aqui a gente pode pensar naquela temporalidade freudiana que uma série de autores trabalham e comentam, Lacan entre eles, que é a temporalidade do après-coup, do só depois, da ressignificação da experiência, né? Enfim, não vou ficar resumindo o filme, a gente pode no debate, quem assistiu, trazer outras sequências e a gente retoma aqui, mas o finzinho tem uma última inversão e é o momento, o único momento em que tem uma tomada de outra perspectiva, tem uma tomada em contracampo, que a câmera vai lá para trás do teatro, né, e capta o palco, dessa vez de frente, com as duas cadeiras em que sentava Coutinho e as mulheres vazias, e o teatro continua vazio. Então, quer dizer, tem uma espécie de plano final que eu proponho aqui como uma síntese negativa do filme, ou o invisível virado do avesso, quer dizer, se o filme não explicita, se o filme não resolve o enigma, ele trabalha com a ambiguidade que coloca o espectador cada vez mais às voltas com novas ambiguidades e dilemas que se amplificam, que se reverberam, né? O filme não é um documentário que se propõe a resolver o enigma, que tem uma tese fechada, muito pelo contrário, um documentário que interpela o espectador naquilo que ele não resolve. Nesse sentido, eu penso o fim como uma síntese negativa, ou um invisível virado do avesso, que não é o visível, né? Quer dizer, continua sem resolver, mas tem lá um plano de alguns segundos que, enfim, é um respiro, mas ao mesmo tempo um espaço para o espectador viver aquele sofrimento, viver aquela angústia de, afinal de contas, o que esse filme me passou, né? Do que esse filme trata, enfim. E aí, se a gente retomar o Bill Nichols, lá do Introdução ao Documentário, vou ler aqui mais um trechinho. Ele vai dizer, bom, os documentários de representação social, e se a gente tiver que resolver, né, eu disse que o jogo de cena, ele lida com essa ambiguidade e tudo mais, mas a crítica, o próprio Coutinho, e o filme está catalogado enquanto documentário, quer dizer, ele é mais documentário do que ficção, na medida em que não tem um roteiro de ficção a ser seguido, né? É um filme, e um filme que traz uma tese, que leva o espectador a refletir ou a pensar a partir de determinadas questões e tal. Então, enfim, isso não resolve o problema, acho que é um filme que está bem na interface entre documentário e ficção, mas se a gente tiver que catalogar, ele pode ser considerado um documentário, né? O Coutinho, desde De Cabra Marcado para Morrer, que ele retoma em 84, é considerado um documentarista, né? Mas aí o Bill Nichols, que eu referi lá no começo, vai dizer sobre os documentários de representação social. Pela capacidade que tem o filme e a fita de áudio de registrar situações e acontecimentos com notável fidelidade, vemos nos documentários pessoas, lugares e coisas que também poderíamos ver por nós mesmos fora do cinema. Essa característica, por si só, muitas vezes fornece uma base para a crença. Vemos o que estava lá diante da câmera. Deve ser verdade. Os documentários também fazem representações, elaboram argumentos ou formulam suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-nos e aceitar suas opiniões. Quanto desses aspectos da representação entra em cena varia de filme para filme, mas a ideia de representação é fundamental para o documentário, tanto que ele chama de documentário de representação social. E aí eu me pergunto, bom, assistindo o jogo de cena, tomando contato com essa ambiguidade, com essa confusão, que crença jogo de cena busca transmitir aos espectadores, né? Se é que há alguma. E aí eu sugiro que, a partir dessas inversões todas que a gente vai acompanhando ao longo do filme, e acrescentando a isso
afirmações do Coutinho, e há uma série de entrevistas e relatos dele em que ele afirma, por exemplo, que precisava ser um ator, ou seja, interpretar para conseguir os depoimentos. E aqui já há uma outra analogia com a psicanálise. O quanto o psicanalista não precisa também entrar no jogo, ser um pouco ator, para conseguir os depoimentos, enfim, para favorecer o surgimento das histórias, da verdade fictícia das personagens analisando que se constroem em relação com ele, né? Mas enfim, voltando lá para o jogo de cena, eu me valho então de uma expressão do Adorno, lá da Escola de Frankfurt, que tem uma ideia da crença desprovida de crença, superando aquela crítica da ideologia marxista, segundo a qual o que falta é conhecimento para que as pessoas, enfim, deixem de ser alienadas e possam promover revoluções e tudo mais. Chega um ponto em que os frankfurtianos vão dizer: bom, mas conhecimento e informação não faltam, né? E ainda assim a máquina se mantém dessa forma. O que será que acontece, né? E aí essa crítica por meio dessa expressão crença desprovida de crença, nas palavras do Vladimir Safatli, num livro muito interessante que se chama Cinismo e Falência da Crítica, se não me engano é a livre docência dele, acho que um livro publicado pela Boitempo. O Safatli diz livremente aqui, uma citação livre, mais ou menos o seguinte: vivemos no trânsito do artifício ao real. Muitas imagens, muitas informações, muitos discursos, representação da representação da representação, como falsas consciências esclarecidas, né? Como se soubéssemos, como se nos apropriássemos desses conteúdos todos, mas no fim das contas a gente está bastante perdido, ou continua bastante perdido nesse excesso de informação, nesse excesso de discurso. Pensando na política no Brasil, nesse excesso de partidos, né? Ou seja, essas consciências, ou essas falsas consciências esclarecidas, desvelaram os pressupostos que determinam suas ações alienadas, ou seja, mais ou menos sabem o que se passa, mas são capazes de justificar também racionalmente as necessidades de tais ações, né? Então, seja pelo cinismo, seja pela desimplicação, mas via de regra se justificando com o outro, com o mundo, com o sistema, por meio de expressões que a gente ouve bastante ultimamente. Não é comigo, não posso fazer nada mesmo, o problema está no outro. Bom, dentro dessa conjuntura, o que eu vou fazer? Não é coisas desse tipo que apontam para o Safatli, lendo Adorno, que mais ou menos sabemos os mecanismos, mas ainda assim continuamos nesse jogo, nos valendo justamente desse conhecimento enquanto justificativa para manter o sistema ou as estruturas dessa forma doentia, patológica, destrutiva, enfim. O jogo de cena, na leitura que eu faço, parece caminhar justamente no sentido contrário dessa crença desprovida de crença, na medida em que desvela este puro jogo de máscaras. Trabalha com a profusão de imagens, traz mais de uma mulher fazendo a mesma história, uma série de histórias entrelaçadas no filme que a gente não sabe muito bem onde vai parar, mas que leva o espectador a se implicar, a questionar, a se mexer, não é? Quer dizer, provoca, afeta, porque trabalha com a ambiguidade, porque trabalha na ambiguidade. A gente não sai do jogo de cena, e quem assistiu provavelmente vai concordar comigo, puxa, né, com aquela fruição do alívio, que delícia, que gostoso de assistir. Não, você até pode sair, né? Que filme incrível, mas aquilo te toma, né? Incrível porque te fisgou, porque te provocou, porque te convocou a entrar naquele jogo, e ao entrar naquele jogo,
se perceber muitas vezes enquanto talvez consciências falsamente esclarecidas. O Ismael Xavier, que é um professor de cinema, crítico, enfim, que eu admiro muito, estava na minha defesa, tanto do mestrado quanto do doutorado, usa num ensaio que ele dedica ao jogo de cena, que se chama Jogo de Cena e as Outras Cenas, ele usa uma expressão, autenticidade produzida na encenação, né? Que eu acho que diz muito da potência do cinema do Eduardo Coutinho, a autenticidade que é produzida na encenação, né? Quer dizer, que aponta também para essa comunicação ou para essa reciprocidade entre realidade e ficção. E isso traz um outro questionamento que também faz muita gente pensar na questão psicanalítica e na clínica psicanalítica, que é a proposta da filmagem da verdade versus ou a verdade da filmagem. Muito se falou sobre isso na obra do Coutinho, o próprio Coutinho concordava e se valia dessa coisa. A gente falsamente pensa para o Coutinho, ou apressadamente pensa, que os documentários se propõem a ser filmagem da verdade. Quer dizer, você joga a câmera para registrar uma verdade absoluta, encerrada, única, invariável, enfim. E o Coutinho não compra muito essa ideia, né? Ele vai dizer que muito mais interessante do que buscar a filmagem da verdade, se é que isso é possível, é filmar a verdade da filmagem. A verdade da filmagem, então, que explicita os mecanismos de sua construção, as ambiguidades, quer dizer, aponta para desvelar isso que eu estava chamando de jogo de máscaras ou de dilemas que não se resolvem, mas que são explicitados, que são vividos, que são testemunhados. Fico pensando também o quanto a psicanálise, quando Freud abandona a pretensão mais iluminista de chegar no trauma e tomar contato com este trauma por meio da abreação, da catarse, ser condição para a cura, né? Quando ele abandona essa ideia e passa a trabalhar com a associação livre, com as repetições que podem levar à elaboração, etc., o quanto não é disso que se trata também, né? De o paciente tomar contato não diretamente com a sua verdade, mas viver pelo método a sua própria verdade e poder reconstruí-la e poder ressignificá-la, né? Vou ler aqui um trecho do próprio Eduardo Coutinho, em que, no ensaio que está publicado num livro que foi dedicado a ele em 2003, que saiu pela Cossack Naif. Esse ensaio do Ismael está lá também. Para quem se interessa pela obra do Coutinho, um livro que eu super recomendo, pela Cossack e pelo Sesc, eu acho, uma coedição, né? O Coutinho diz: toda montagem supõe uma narrativa. Montagem é o processo de edição do filme, né? Para quem não está familiarizado. Toda montagem supõe uma narrativa. Todo filme, sendo uma narrativa, pressupõe um elemento forte de ficção. E isso também acontece na história, com H maiúsculo. O que não quer dizer que a história seja uma ficção e nem que o documentário seja uma ficção. Eles são um tipo, se quiserem, um tipo diferente de ficção. E o que eu tento na montagem da estrutura é preservar a verdade da filmagem. Isso quer dizer que, de um lado, você tem a tentativa de manter a verdade da filmagem e, de outro, você é obrigado a fazer uma narrativa com elementos de ficção, porque você constrói personagens, constrói conflitos que se resolvem ou não. Então, esta dupla dificuldade do documentário, eu tento preservá-la. É interessante que essa fala do Coutinho traz quase que a outra face da moeda do que traz o Bill Nichols, né? O Bill Nichols diz, bom, toda ficção é também documentário. O Coutinho vai dizer, ok, todo documentário é também ficção, né? E um autor que eu gosto muito e que eu uso para trabalhar essa questão da realidade também enquanto ficção
é um fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty, e aí é uma série de textos e livros que eu recomendaria. Talvez para essa questão que a gente está discutindo aqui seria o livro O Visível e o Invisível, que é uma obra que foi publicada postumamente. Ele morreu precocemente enquanto ainda estava escrevendo O Visível e o Invisível. Mas tem um trechinho aqui desse livro que... Vou ler aqui um trechinho. Merleau-Ponty diz: a comunicação transforma-nos em testemunhas de um mundo único, como a sinergia de nossos olhos os detém numa única coisa. Mas tanto num caso como no outro, a certeza, embora inelutável, permanece inteiramente obscura. Podemos vivê-la, não podemos nem pensá-la, nem formulá-la, nem erigi-la em tese. Toda tentativa de elucidação traz-nos de volta aos dilemas. E vou repetir, porque eu acho que essa frase ela é emblemática do que o jogo de cena procura trabalhar. Toda tentativa de elucidação traz-nos de volta aos dilemas. Então, quer dizer, um documentário que funciona, que comunica, que tem o poder de impactar o espectador, é o documentário que não esgota a questão, mas que oferece, dessa perspectiva para o espectador, outras possibilidades de formulá-la, de pensá-la, de encaminhá-la. Tá? E aí, para então fazer mais uma articulação com a psicanálise, e aí abro para a gente poder conversar, o quanto essa perspectiva, veja, o Coutinho não tinha nenhuma relação direta com a psicanálise, como grande maioria, ou não sei se grande, mas a maioria dos artistas, tinha a psicanálise com certas ressalvas, né? Imagino que os psicanalistas vão dizer deste filme, imagino que os psicanalistas vão dizer de tal filme, quer dizer, e isso é uma crítica, eu acho que para a gente da psicanálise, ela é importante, no sentido de a gente tomar cuidado de não ir munido dos nossos conceitos, das nossas teorias e das coisas que a gente estuda e lê na psicanálise e aplicar diretamente às obras. Isso é algo que eu venho defendendo muito e procuro, nessa interface com as artes, procurar o máximo possível mergulhar naquela linguagem, até me esquecendo num primeiro momento que sou psicanalista, enfim, para justamente não incorrer nesse tipo de risco de vestir a obra ou de esgotar a obra ou de responder a essas questões que a obra coloca por meio dessas interpretações psicanalíticas, né? Agora, justamente por ser um documentarista que trabalhava com essa construção de personagens reais, ia a campo sem uma preocupação como Michael Moore, por exemplo, lá dos Estados Unidos, né? Que, enfim, tem uma tese que ele quer defender e comete atrocidades éticas, muitas vezes, para passar aquela mensagem, aquele ponto de vista. Coutinho não, ele ia com a cara e a coragem, ligava a câmera e se lançava à incerteza. Costumo pensar que é talvez, dos nossos cineastas, o que mais se abriu radicalmente à alteridade, né? Agora, eu ia dizendo o quanto essa poética do Coutinho, se é que a gente pode chamar assim, não se aproxima muito da proposta ou da tese do psiquismo em Freud ser regido pela ficção. Algo que uma série de pós-freudianos, Laplanche, Pontalí, aqui, um psicanalista contemporâneo lá do Rio, Joel Biermann, e uma série de outros autores trabalham com essa tese, de que com o atravessamento da fantasia, dos fantasmas, quer dizer, o próprio Freud, lá na interpretação dos sonhos, como eu estava dizendo, quando coloca as duas dimensões, realidade material e realidade psíquica, elas não coincidem, mas também não são opostas, também não são exteriores uma à outra. Tem um texto do Freud que eu acho que ajuda muito a gente pensar essa dimensão ficcional do aparelho psíquico, que é um ensaio curtinho e super claro, que se chama A Nota sobre o Bloco Mágico, um texto de 1925, em que o Freud, muitos devem conhecer, em que o Freud propõe a analogia entre o psiquismo e o brinquedinho, hoje conhecido como lousa mágica, ainda existe,
que a criança risca e aí ou chacoalha ou gira uma rosquinha e apaga. Na época em que o Freud escreve era um bloco de cera com papel de seda, mas o mecanismo é o mesmo, quer dizer, as marcas, os traços ficam para sempre impressos na pedra, mas à medida em que a gente vai vivendo outras situações, eles podem ser reativados, ressignificados, por meio da condensação, do deslocamento, enfim. Mas que traz muitos elementos para a gente pensar a nossa realidade, ou a realidade psíquica, marcada por esse traço da ficção, enquanto algo, ou enquanto um projeto que não é previamente planejado, que aponta para a multiplicidade de cada um dos sujeitos, então somos muitos. Essa proposta dos múltiplos eus, por exemplo, uma tese que alguns autores também trabalham, que é muito interessante, e na clínica isso aparece muito, o quanto a gente é convocado em múltiplos lugares pelo outro, pelo analisando, e, enfim, viver esse jogo de acompanhá-lo nesses múltiplos lugares sem reproduzir o sintoma, né? Ao mesmo tempo, ter esse trânsito entre viver e pensar clinicamente, viver e pensar clinicamente. Nesse sentido, também me parece que a proposta do jogo de cena traz muitos elementos para a gente pensar a clínica, porque é desse trânsito que se trata, dessa linha, que eu digo aqui, uma linha tênue entre o vivido e o imaginado, não é? Quer dizer, os projetos eles vão se dando por aí. E, bom, nesse primeiro momento era um pouco esse recorte que eu tinha proposto. Eu queria poder conversar um pouquinho com vocês, enfim, se fez sentido, se não fez, se tem dúvidas. Era isso. Bom, agora aberto a perguntas, debates, por favor. Eu não vi o documentário, mas me surgiu uma dúvida e principalmente eu entendi esse depois. Mas você disse logo no início que como havia um corte, entrava atriz famosa ou não tão famosa, que ficava às vezes impossível de saber se ela estava representando ou contando. Mas vamos supor, partindo do princípio de que alguém falou a verdade e alguém representou. Como que se deu nesse processo de feitura desse documentário o acesso, alguém acessou o que o outro disse? Sim. Então, como é que se deu esse acesso? Foi transcrito, foi vídeo, a pessoa assistiu e aí... Foi vídeo, as atrizes tiveram acesso ao material bruto. E aí, enfim, foram lá com isso e depois o Coutinho faz as edições a partir tanto da personagem real quanto mas foi por vídeo. E outra, tem algumas sequências em que atrizes famosas falam de si também. Agora, nem isso é explicitado, você fica pensando, agora será que, porque a personagem se chama Nanda, que se refere ao terreiro da tia dela e tudo mais, é a tia mesmo ou ela está vivendo outra? Então era permitido a atriz falar de si mesma? Também isso, também teve. A Marília Pera não. A Andréa Beltrão e a Fernanda Torres sim.